Metrópole Entrevista. 9h36, está aqui o secretário municipal de transportes, Fabrício Miller, para falar sobre essa situação que está acontecendo com a empresa. Aliás, situação triste, viu? Há muito tempo que eu não vejo isso. O ônibus não sai da garagem por falta de gasolina. Isso vem por conta de quê, hein, Fabrício? Por que você acha que isso está acontecendo com essa empresa? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia a todos os amigos da Rádio Metrópole. Está com um retorno. Está ouvindo bem? Estou lhe ouvindo perfeitamente. Ah, maravilha. Tá vindo retorno aqui para mim. Zé, na verdade, essa empresa, a BTM, é uma empresa do sistema metropolitano, é uma empresa que é gerida pela Gerba, pelo governo do estado, mas o que ela está passando hoje é uma realidade de muitas empresas no Brasil. Há uma dificuldade com esse aumento exponencial do diesel. A gente sabe que o diesel é o principal insumo das empresas de transporte, né? Os dois maiores custos de uma empresa de transporte eles são o óleo diesel, né? Os lubrificantes e óleo diesel, e a mão de obra. E o óleo diesel, ele da mesma forma que a mão de obra, ele é fundamental para que o ônibus rode. Aqui na Bahia, a gente tem ainda um agravamento desse problema, porque aqui nós temos ainda o ICMS que incide sobre o diesel, sobre o combustível de forma geral, gasolina, o álcool, o diesel, é um dos mais altos do Brasil. Muitos estados, aí nos últimos anos, principalmente aí no meio da pandemia, como gesto com interesse de ajudar, na verdade, a população a não ter aí paralisado o seu sistema de transporte, muitos estados reduziram, desoneraram o ICMS do combustível, principalmente aquele do transporte público de massa, que é o diesel, e do transporte de cargas. Aqui na Bahia, infelizmente, a gente não teve esse movimento por parte do governo do estado, muito pelo contrário, com o aumento do valor do diesel nos últimos anos, no último ano particularmente, nos últimos 12 meses, a arrecadação de ICMS do estado cresceu quase 4 vezes mais do que a inflação. Então, ano passado, de dezembro de 20 a dezembro de 21, houve um acréscimo aí na arrecadação do diesel de 38%, mais ou menos, enquanto a inflação cresceu 10,6%. Então, é algo que a gente não compreende, e isso está prejudicando não só o transporte público da região metropolitana, que é o caso aí dessa empresa que está paralisada, mas isso prejudica o transporte público municipal de Salvador e de todas as cidades baianas, que precisam ter ali fôlego para continuar mantendo o serviço de transporte, que é um serviço essencial. Agora, Fabrício, como é que explica isso? O ICMS sempre existiu. O ICMS sempre existiu em todos os governos. Por que nesse o ICMS está causando tudo isso? Na verdade, Jé, o que não é só o ICMS. É claro que a gente tem um crescimento do valor do diesel independente do ICMS. O que a gente precisa entender é que todo o custo do transporte público, aí eu vou dizer aqui para o Salvador, nós temos uma concessão. O que é concessão? A concessão a gente coloca ali todos os custos envolvidos, né, mais retorno de capital, e isso é pago pela tarifa. Então, tudo que você tem de aumento de custo, isso acaba refletindo na tarifa, porque quem financia o transporte público aqui de Salvador e da grande maioria das cidades do Brasil é a tarifa que é paga pelo usuário pagante. Então, quando você tem um ICMS que não tem, vamos dizer, que está no nível que está, elevando o custo do combustível para um dos maiores do Brasil, quem acaba pagando isso é o transporte público. Já que houve um aumento por conta de uma política nacional da Petrobras de aumento de custo do combustível, o que muitos estados fizeram ao longo dos últimos 24 meses, 36 meses, foi exatamente desonerar os impostos que tem no combustível para que a gente possa ter ali o que a gente chama de modicidade tarifária, essa redução de custo de operação e para a tarifa diminuindo o custo do usuário. Que foi o que Salvador fez em 2020, me parece, com a isenção do ISS. Quando a gente isentou o ISS da tarifa dos concessionários de ônibus, isso não foi para aumentar o lucro do concessionário, isso foi para reduzir a tarifa que é paga pelo usuário, e entra exatamente na modicidade tarifária.
Ou seja, em breve teremos um aumento na tarifa. Isso pode acontecer. O aumento da tarifa, Zé, aqui no nosso caso, que é uma obrigação contratual. Ela reflete justamente o aumento dos insumos, o aumento... São 3 índices que são considerados na tarifa aqui em Salvador, nesse reajuste, que é o INPC, o IPCA, que correspondem aí a 80% dessa fórmula, e 20%, que é exatamente o índice da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que reflete exatamente o aumento do diesel. Isso representa 20% dessa fórmula. Então, assim, o aumento de tarifa, na verdade, o reajuste de tarifa, ele é uma obrigação contratual de Salvador, que tem como objetivo acompanhar esses aumentos de insumos, de inflação, enfim, tudo que envolve os custos de transporte, né? Isso seja repassado para a tarifa. Então, se a gente tem uma redução, por exemplo, uma redução no ICMS do diesel, isso consegue baixar o custo do diesel, isso entra automaticamente na tarifa, então a gente consegue ter uma redução no aumento ou até mesmo não ter aumento. Então, é tudo isso, tudo que a gente puder agora ter de redução e de custos, isso ajuda no cálculo da tarifa. Certo. Agora, o que falar da frota que nós temos, hein, secretário? Vamos dar uma geral dessa frota, da dor de cabeça, da quantidade de ônibus queimados, de prejuízo, de empresários falidos, quebrados, prefeitura sustentando aí, parece que bancava 14 milhões, não sei se era esse o valor. Isso ou não? Não, na verdade, Zé, assim, o primeiro ponto é a gente entender que o transporte público em todo o Brasil, ele passa ainda, ele sofre com os efeitos da maior crise da história do transporte. É inegável que o que a gente vem passando hoje não é um problema apenas de Salvador, é um problema de todas as prefeituras do país, né? Mesmo aquelas, a gente percebe que mesmo aquelas poucas prefeituras que subsidiam o transporte público, como São Paulo, por exemplo, né? São Paulo coloca anualmente ali quase 3 bilhões de reais por ano nos custos do transporte de massa de São Paulo, de ônibus, não é de metrô. É claro que a gente tem essa consciência, a gente precisa ter essa consciência. A gente saindo de uma pandemia onde houve uma redução muito grande do número de passageiros, e quando você tem um sistema que é remunerado pela tarifa do passageiro, quando você tem a redução muito grande do passageiro, é claro que a gente vai sentir o impacto disso. E foi exatamente o que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos. Salvador nunca colocou um centavo no transporte público. Nos últimos 2 anos, precisou colocar quase 250 milhões de reais, né, para que o sistema ele não parasse, para que o sistema permanecesse funcionando. Diferente de muitas outras cidades que tiveram aí paralisações quase de 6, 7 meses. Tivemos cidades aqui na Bahia que ficaram paralisadas quase 1 ano. E Salvador não permitiu que isso acontecesse. Uma das empresas, ela não suportou desde o início da pandemia, essa empresa saiu do sistema, né? A prefeitura operou esta bacia diretamente, né? Foi um esforço muito grande de todos nós, mas justamente para que não houvesse, primeiro, um número grande de desempregados e também não houvesse ali aquela lacuna na prestação de serviço. Caminhamos para uma solução que, a princípio, é uma solução transitória, que é a redistribuição de linhas para as empresas que permanecem no sistema. E, ao longo desses últimos 2 anos, como eu disse, houve por parte da prefeitura aportes muito relevantes financeiros para que isso pudesse permanecer operando. Graças a Deus chegamos aqui, a gente vê cidades, a exemplo do Rio de Janeiro, que vem passando por dificuldades enormes, todas as empresas de ônibus lá enfrentando recuperação judicial, o BRT sob intervenção do município. Então, não é realmente um cenário fácil, mas a gente acredita que a gente está caminhando para superar essa crise, né? A gente se depara com outro problema agora, que é a questão da guerra, que tem um impacto muito grande nesse commodity, que é o petróleo, e isso acaba impactando o valor da gasolina, o valor do diesel ali na ponta. Mas a gente tem buscado aí todos os meios para que a gente possa permanecer, não só sobreviver, mas como também evoluir nesse sistema. Ano passado, Zé, Salvador foi a cidade em que pese ainda sobre o efeito da crise, mas trouxe 169 ônibus novos com ar-condicionado para a sua frota.
né? Esse ano, nós já temos programado uma nova renovação de frota, com mais 170 ônibus também novos com ar-condicionado. Aliás, todos os ônibus que chegarem, né, nessa renovação, obrigatoriamente já serão ônibus novos e com ar-condicionado, justamente para que a gente possa, ao longo do tempo, renovar toda a frota. Como ficou o Domingo é Meia? O Domingo é Meia, Zé, no momento da pandemia, ele foi suspenso, até porque as atividades de lazer estavam suspensas, né? Mas com o agravamento da crise, em razão da pandemia, né, houve uma necessidade, mesmo que com a reativação das atividades aos finais de semana, houve uma necessidade econômica e financeira de a gente manter ele suspenso. Por quê? Tudo que entra de benefício, ele é rateado pela tarifa, ou seja, isso acaba onerando a tarifa de quem paga. Então, para que a gente não tivesse mais esse custo embutido na tarifa, o que refletiria agora num eventual aumento, a gente preferiu, nesse momento de dificuldade, suspender, até que o sistema tivesse mais equilibrado, até que essa crise fosse superada, para que a gente possa retornar, que esse é um benefício importante que foi concedido à população, e a ideia é que ele realmente retorne num momento diferente, num cenário diferente. Falar em benefício, a gratuidade, que é um problema de 30 a 80 anos que vem aí, mudou alguma coisa ou a gratuidade é a mesma, não mudou nada? Zé, hoje a gratuidade é um dos grandes pesos do sistema. Quando você, como eu disse, quando você tem um sistema que ele não tem subsídio do município, tá? Ele não tem subsídio do Estado, não tem subsídio federal. Quem remunera o sistema de transporte hoje integralmente é quem paga a tarifa. Então, quando você tem um número grande de gratuidades, sem ter ali indicada a fonte pagadora, quem vai pagar por aquela gratuidade, aquilo inevitavelmente acaba sendo pago justamente por quem usa e paga o transporte público. Hoje nós temos aí aproximadamente, acredite, que de 100% de utilização do transporte, eu diria que 58% das pessoas pagam. As outras 42%, isso é uma média que pode variar para mais ou para menos, não pagam o sistema. Ou seja, quem suporta todo o sistema de transporte é exatamente esses 58% que hoje pagam a tarifa. E isso acaba sendo um modelo, até certo ponto, injusto e cruel, né? É o modelo que hoje está no Brasil. A pandemia, eu acho que a pandemia escancarou o problema do transporte público em todas as cidades. Hoje, a maior discussão que os prefeitos vêm tendo, e o prefeito Bruno Reis ele vem se destacando como uma figura de liderança nesse movimento, de tentar sensibilizar o governo federal da necessidade de um apoio, ao menos para cobrir a gratuidade do idoso, que é imposta por uma lei federal. Então, o prefeito vem junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, vem sendo uma voz muito atuante nessa conscientização, tem ido a Brasília semanalmente buscar entender. Essa semana eu estava em despacho com ele, ele entrou em contato com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, pedindo urgência nessa votação do PL, que faz com que o ente federal, a União, banque, pelo menos por 3 anos, essa gratuidade do idoso, que é a maior gratuidade que nós temos. Ok. Agora, como você avalia a nossa frota de ônibus? Sucateada, melhorada, fim de fase? Dura mais quanto tempo essa frota que temos aí? Zé, a gente está buscando, a gente não pode dizer que está tudo mil maravilhas, a gente não tem o perfil de estar aqui tampando sol com a peneira, a gente tem um problema que é o transporte público, o próprio prefeito vem dizendo isso de forma muito honesta, muito aberta, é um principal problema da prefeitura hoje, e onde a gente tem que buscar soluções que tragam melhorias efetivas ao cidadão. O transporte público é um serviço essencial, é um serviço que precisa funcionar bem, né? É importante, Zé, e é uma discussão que eu venho tendo, é importante não só para quem usa o transporte, que o transporte funcione bem. É importante para todo cidadão da cidade, mesmo aquele cidadão que nunca pega um ônibus. Por quê? Porque ele consome serviços, a cidade precisa fluir, né? Nós tivemos um aumento de frota de carros particulares nos últimos 20 anos, de 300%, a frota cresceu 3 vezes mais. Então, se nós não tivermos, nos próximos anos,
um sistema de transporte público de massa eficiente, não é só o ônibus, é o ônibus em conjunto com o metrô, com o BRT, com o VLT, tudo que nós tivermos de sistema de transporte público de massa, ele precisa funcionar bem, porque as cidades não suportam mais crescimento da frota. As cidades estão parando, isso é um fato. Então, a gente precisa ter, além disso, é claro que a segurança pública, por exemplo, é algo que impacta diretamente no transporte público. A gente faz uma pesquisa qualitativa todos os anos, e todos os anos o principal item ali que não agrada a população do transporte não é diretamente com o transporte, é relacionado à segurança pública. As pessoas têm medo de utilizar o transporte público, têm medo de ficar num ponto de ônibus esperando. Então, tudo isso precisa ser entendido como uma necessidade para que as cidades, nos próximos 5, 10, 15 anos, elas possam continuar fluindo, porque se a gente desprezar o transporte público, como foi feito nos últimos 40 anos em todo o Brasil, a gente não vai ter nas cidades, a gente vai ter as cidades no futuro paradas, travadas, sem ninguém conseguir se movimentar. Então, por isso que a necessidade de realmente um investimento, uma atenção especial no transporte público coletivo de todas as cidades. Lhe agradecer pela entrevista. Muito obrigado, Fabrício. Camille, alguma pergunta? Zé, só uma aqui, rapidinho, para o secretário. Bom dia, Fabrício. A nossa frota de ônibus, já que a gente está nesse assunto, quando a gente pega os dados da CEMOB, em 2020 a gente tinha 2.213 ônibus. E agora, em 2022, a gente tem 1.842. Você mencionou mais cedo na entrevista, né, que estavam com planos de adquirir mais 178 veículos. E ainda assim a gente ia ficar com 2020, cerca de 200 ônibus a menos. Essa diminuição da frota unicamente por esse fator que você acabou de mencionar, se tiver mais ônibus, a cidade vai parar? Não, Camila, na verdade, nós tínhamos 2.200 ônibus quando nós transportávamos 31, 32 milhões de pessoas por mês. Hoje nós estamos transportando aproximadamente 22, 23 milhões de passageiros mês. Então, a frota ela é dimensionada e ela é equilibrada de acordo com a sua demanda. Se a gente tem a mesma oferta de ônibus que nós tínhamos quando transportávamos 31, 32 milhões de pessoas, transportando 23, a gente vai ter um forte desequilíbrio, né? E quem paga essa conta? A tarifa não consegue pagar, o sistema não consegue ser remunerado e a gente tem uma ociosidade muito grande. Então, toda a frota de qualquer grande cidade, ela é regulada entre oferta e demanda. Então, à medida que o passageiro, né, a gente já tem todas as atividades econômicas funcionando, né, escolas, faculdades, shopping centers, mas a demanda ela não retornou, o que era já, de alguma forma, esperado. Houve muita mudança para teletrabalho, o desemprego, tudo isso acabou afetando a demanda do transporte público. Mas à medida que vai retornando demanda, que mais passageiros vão entrando no sistema, a tendência é que a oferta também vá crescendo na mesma proporção para continuar operando dentro dos critérios que são estabelecidos. Ok, muito obrigado, Fabrício. Obrigado, Zé. Obrigado a todos aí, um abraço.